Começando então, pegando um pouco aí de amarelo ocre. Um pouco aí do sombra queimada. Uma pitadinha aí de vermelho. Vou misturando aí bastante cor porque eu vou precisar. Então agora eu tô com um pincel de pelo de esquilo aí bem molhado, né? Carregando aí bastante água. Vou olhando ali a referência, onde que eu vou precisar de uma carga maior, e aí eu vou começando aí por essa parte. Prestando bastante atenção ali onde que a área branca precisa ser preservada, né? Onde que eu não vou poder nessa primeira etapa aí dar uma carga aí de pigmento. Então essa é a primeira passada aí de definição na área de sombra. Só tirando ali um pouquinho da tinta que invadiu, para não ficar aquela linhazinha aquela linhazinha ali demarcando. Então agora com o pincel molhado aí, né? Ele tá pincel limpo. Retocando ali o canto do nariz e vou vendo agora como que eu vou fazer essa parte aí de aumentando aí aos poucos a saturação e complementando aí também a parte de valor tonal, a parte mais escura ali, né? Então você vê que agora eu tô fazendo essa primeira passada aí de definição de volume, e agora que a proporção ela tá certa, então eu vou nessa primeira etapa aí fazendo um recorte aí da onde que vai ter as áreas aí mais de sombra. Apesar da pele ela ter um valor tonal, uma cor local mais baixa, né, ser mais escura, ainda assim eu prefiro deixar essas partes aí onde a luz está batendo mais, bem mais demarcadas ali na parte mais clara, porque se a gente vê ali na referência, essa parte aí a pele ali ela tá bem reflexiva, né? Então ela está capturando bastante do ambiente ali do céu azul. E se a gente tiver uma carga muito forte ali a gente já for partir direto para a base o valor tonal da cor local ali, vai ser muito difícil de ajustar isso depois. Então na aquarela a gente vai deixando a parte mais clara sempre por último, para que a gente tenha margem de manobra ali para fazer o ajuste. Que isso é uma coisa que aliás eu comentei também no vídeo, no outro vídeo ali com a pele mais parda, né? Que foi quando chegou na avaliação final ali, eu tive que optar entre ou abaixar o valor tonal geral ou usar o gouache, né? Eu acabei usando o gouache. Então enquanto tá secando ali a parte do rosto, eu vou misturando aí os dois verdes que eu tenho ali, que é o óxido de cromo e o Phthalo Green, e misturando um pouco aí também do Winsor Blue, que é o Green Shade, aliás, esse aí. Que é um azul com uma variação tendendo a puxar mais pro verde. Uma diferença mínima se você olhar ali, mas tem uma diferencinha, né? O Winsor Newton ela fornece aí esses dois tipos aí de azuis que tem mais ou menos a mesma característica. Então eu vou passando aí a base do verde ali no não é um turbante, é como se fosse uma touca, uma bandana ali. Então nessa primeira etapa você vê que as manchas elas ficam
com bastante liberdade, né, para os pigmentos se dispersarem ali, né? Isso, no caso do papel 100% algodão, é uma coisa que ele mostra uma característica da aquarela que é único dessa mídia, na verdade, né? E o pigmento ele espalha e as manchas ficam bem difundidas, né? Ao contrário do papel de celulose, já é um pouco mais complicado de conseguir esse efeito, que com o papel de algodão a gente consegue sem esforço praticamente, né? É só você colocar um pouco mais de carga de pigmento em algumas áreas e o pigmento ele vai se espalhando naturalmente. Então agora reforçando aí nessa área mais escura, onde tá pegando menos luz. Então repara que eu estou aumentando aí a carga de pigmento ali, naquela mistura que a gente fez ali com o Pitalo Green, com o verde óxido de cromo e um pouquinho do Winsor Blue. O Winsor Blue, no caso, ele vai tornar a mistura aí um pouquinho mais fria, né? Vai empurrar um pouco mais pro azul dessa mistura. Agora voltando ali para a mistura da pele, colocando um pouco mais de laranja cádmio, para começar a fazer aí o cenário de fundo ali. Então primeiro eu coloco um pouco de carga de pigmento. Essa tinta ainda está bem molhada, então vai ser fácil aí de espalhar e fazer um desfoque aí com essa cor. Estou colocando aí umas pinceladas com pincel chato aí para sugerir um fundo ali, né? Sugerir um cenário de fundo que está em desfoque. Normalmente eu vejo na referência, eu tento imitar mais ou menos aí os padrões de cores, né, que a gente vê no desfoque. Às vezes eu tomo alguma liberdade criativa e coloco alguma cor que não está lá, dependendo bastante também do tipo das cores que tem na figura. Então, às vezes se eu penso numa cor complementar que possa ficar interessante aí, nesse caso aí a cor da bandana dela e tudo faz uma combinação de cor interessante aí com relação ao fundo, né, que é um fundo mais quente. Faz aí uma combinação complementar bem bacana ali. Então fazendo um recorte, tomando bastante cuidado ali para não invadir ali a área do rosto. Tomar cuidado também se a tinta estiver molhada ali na região da mão, ali na região um pouco ali mais para baixo, ela pode acabar misturando, né, uma coisa para outra e perdendo a aresta. Não que isso seja um problema em si, mas se não for a intenção, né, é sempre bom esperar secar. Não fazer ele perder a aresta por acidente, né, porque não tinha planejado. Então é a base da camisa. Repara que eu estou usando um tom um pouco mais amarelado e com uma base de valor tonal mais baixo, ou seja, eu diluí mais o pigmento ali, porque eu não quero que fique tão forte ali quanto o fundo, né? Repara que o fundo ele está mais escuro, né? Se você forçar o olho ali para ver que a cor do fundo ela é mais escura e transformar em tons de cinza, mentalmente você vê
que ali o valor tonal ele é mais baixo, né? O fundo está mais escuro do que o valor da blusa. E isso é tudo decisão consciente, né? É um planejamento. Se eu tivesse usado uma carga de pigmento que fosse mais forte ali, e eu fosse sentir que o valor tonal ali fosse ficar mais baixo, eu teria que usar um pano, eu ia borrifar um pouco de água ali, usar um pano e remover o excesso daquele pigmento. Uma parte já vai ter ficado ali no papel, não tem como. Se você passar uma pincelada no papel, por exemplo, uma tinta bem aguada, e depois você passar um pano ali, um papel toalha e chupar tudo aquilo lá, com o papel, você vê que ainda assim vai ficar o papel tingido, né? Então, uma parte da cor sempre fica. Mas essa é uma forma de resolver esse tipo de problema se por acidente você ficar com uma cor com valor tonal mais escuro, né? Ficar mais uma cor mais pigmentada ali do que você gostaria. Aí você pode resolver dessa forma. Então, agora começando a definir aí as áreas de sombra. Repara como eu usei ali a base da cor que eu já estava usando ali para o fundo, né? Eu estou navegando entre essa paleta aí, entre o sombra queimada, o vermelho inglês, o preto, o amarelo ocre, o laranja cádmio. Então essas cores em proporções diferentes, elas vão entregando temperaturas de cor diferentes, né? Elas vão ficando mais quentes. Por exemplo, quando mistura o vermelho inglês, ele vai ficando mais quente, e se você vai usando o preto, ele vai esfriando, né? O preto ele tem o espectro puxando para o preto. Se você o preto ele tem o espectro puxando para o azul. Então se você vê que se você tirar uma foto do pigmento preto, por exemplo, misturado com branco, você vê que o pigmento preto ele tem um espectro azulado, ele vai virar um cinza bem frio se você misturar normalmente os pigmentos pretos com o branco. Então ele ajuda a esfriar um tom de pele quando você usa o preto. E o sombra queimada também, dependendo do contexto ali da cor que estiver perto, ele ajuda a esfriar bem, né? Pelo menos esfriar bem comparado com o vermelho inglês, que ele é o vermelho de óxido transparente, e ele tem um poder de tingimento muito forte e um poder de esquentar também os tons de pele. Então tem até que usar com bastante cuidado e parcimônia, porque um pouquinho dele já empurra a cor para um vermelho, né, um amarronzado bem forte, e ele tende a dominar bem a paleta se você não usar com cuidado. Então agora com essa passada de cor aí mais escura, o que eu estou fazendo? Eu estou procurando na referência as partes mais escuras. Eu estou sempre fazendo comparação de perfil. Isso é uma coisa que eu falo sempre que eu lembro em todos os vídeos de retrato, que você tem que fazer a comparação, mesmo que as linhas já estejam traçadas. Às vezes você pode acabar passando sem querer por cima de alguma linha, de alguma parte da pintura ali que você acha que é de um jeito, mas na verdade tá de outro. Então é sempre interessante, enquanto você estiver trabalhando no retrato, você ir procurando esses padrões de cores, esses shapes, né, esses perfis de cores dentro dos rostos, nas áreas de sombra. Até porque, se você pensar no retrato como um processo ativo de escolha, né, o que você vai simplificar e o que você vai deixar de detalhe, os perfis de cores eles te ajudam a entender quais que são os perfis, né, quais que são as grandes massas ali que são importantes de manter, quais que podem ser agrupadas e quais que não podem, né, ou não deveriam ser agrupadas. Então você repara ali que no olho, na região do olho ali, eu já bloqueei alguns perfis de cores ali que estão aí bem próximo ou de acordo com os padrões ali que eu estou vendo ali na referência, né? Então são esses padrões aí que em última instância vão ajudar a segurar a leitura visual do retrato, né, através do volume e através do valor tonal. Se você pegar, por exemplo, e pensar no valor tonal da pintura, né, em tons de cinza, se você pegar essa pintura no estágio que está agora e transformar em tons de cinza, você já consegue reconhecer, né, pelo menos de forma assim mais estrutural, que é uma cabeça, né, que tem um rosto ali, que tem um volume ali.
Então, quer dizer, mesmo nesse estágio aí mais inicial do volume, a gente já consegue estabelecer uma leitura mínima aí, mesmo que ainda falte muito chão ainda para terminar esse retrato. Tem um ditado que diz que o valor tonal é que faz todo o trabalho e é a cor que leva todo o crédito, né? Por quê? Porque se o valor tonal ele estiver errado, vai ser difícil você reconhecer a forma, né? Mas se o valor tonal estiver correto, você consegue brincar com as cores de uma forma muito maior, né? O valor tonal ele realmente ele é o que segura a leitura das formas aí numa pintura, num desenho, né? Enquanto que a cor ela faz o trabalho dela, assim, a cor que eu diz é matiz, né? Porque a cor ela já está embutida ali o valor tonal. Mas se você eliminar a informação de valor tonal ali da cor, a cor por si só ela não faz a pintura, né? Ela não consegue te entregar uma informação visual de fácil leitura. Agora eu vou usando o amarelo ocre. Repara que o amarelo ocre ele foi misturado ali numa base de cor mais escura ali. Então eu estou avaliando aí nesse estágio para onde que eu vou empurrar aí a temperatura de cor. No caso da referência aí a gente está entre sombra queimada, o vermelho inglês, o amarelo ocre. E se você olhar bem, você vai ver que tem umas partes do rosto, por exemplo, que são mais avermelhadas que outras, na região da bochecha. Conforme o plano vai voltando para a luz, a gente vai tendo algumas nuances de temperatura que vai migrando, né? A gente vai tendo uma reflexividade maior. E tudo isso se reflete aí nos padrões de cores que a gente precisa retratar aí na pintura. Então agora eu estou usando aí uma mistura aí mais escura. Você vê que eu usei a base da paleta que a gente estava usando já antes ali, do verde ali na bandana. E aí eu já estou numa base aí de valor tonal bem mais baixo, porque nesse estágio eu já estou percebendo que o lápis ele vai ficando bem fraquinho, já vai ficando bem difícil de enxergar, porque eu uso um lápis mais fraquinho, né? Não uso ele muito carregado, porque senão depois fica mostrando muito ali no caso da aquarela. Então nesse estágio, quando eu percebo que o lápis ele vai começando a sumir, eu já vou adiantando aí e fazendo as blocagens aí das áreas de sombra. No caso dessa bandana aí, eu vou detectando aí onde que estão as partes mais escuras ali para conseguir demarcar ali, para que essa forma aí, né, da forma como o tecido se enrolou aí na cabeça dela não se perca, né, não fique parecendo uma coisa desconectada. Aí eu estou usando um pincel sintético bem simples, bem barato. É que apesar da minha preferência por pincel de cerdas naturais para aquarela, eu acho que o pincel sintético ele é mais útil em algumas situações, né, por ele ter as cerdas um pouco mais duras, e também às vezes para fazer um efeito aí de pincel seco, né, o dry brush. E em muitos casos também, pelo fato do pincel ele ser mais duro, tem alguns pigmentos ali que é mais fácil de tirar da paleta, né? Então muitas vezes antes de começar, quando eu já sei que eu vou precisar de bastante tinta, assim, para uma área mais larga, eu gosto bastante de usar um pincel sintético para escavar ali o pigmento e montar uma quantidade boa ali de cor ali
na paleta ali, na parte dos quadradinhos ali. Estou procurando ali e medindo sempre, né, na referência, sempre olhando ali. É lógico que nesse caso, como eu tenho mais experiência de fazer essas medições assim, eu já vou fazendo já fazendo no olho ali, né? Mas eu recomendo que, se for os primeiros retratos que vocês estiverem pintando, não tem problema fazer a marcação, fazer mais marcações aí no papel, mesmo que o lápis ele fique mais demarcado, fique mais aparente, porque pro resultado final é mais importante a forma como a pintura ficou do que os meios que você usou para chegar lá, né? Bom, então é isso por hora e a gente se vê no próximo vídeo. Então vamos lá, dando sequência. Misturando um pouco aí de azul ultramar. Ele serve aí uma função bem parecida com o Winsor Blue, só que ele tem um valor tonal um pouco mais baixo. Então ele vai diferenciar um pouco mais aí da parte da bandana ali. E esse tipo aí de julgamento de cor aí você tem que ir fazendo conforme a cor do que você for pintar, né? Por exemplo, eu usei ali o azul ultramar, mas eu podia ter usado, por exemplo, o Winsor Blue com um pouco do Payne's Gray ali, ou algum outro azul ali, que ele vai dar um resultado aí, ou um pouco mais frio, né, ou um pouco mais escuro, né, dependendo do pigmento e da carga de pigmento que for usando. Então agora o papel ele já está seco. Então agora eu vou começando a trabalhar os detalhes mais finos aí com um valor tonal um pouco mais baixo. Repara que conforme o pigmento seca no papel, as manchas elas já se resolvem ali, né? Ele já deixa definido aí a forma textural aí de como que o volume foi feito. Mas também você consegue, ainda com um pincel limpo, carregado com água ali, esfregando ali na região, você consegue ainda desfazer de repente alguma aresta, alguma coisa que ficou muito que ficou incomodando ali. Nesse caso aí eu já estou partindo aí direto pros detalhes mais finos ali, para definir essas áreas aí mais escuras, para não correr o risco aí de acabar perdendo aí essas áreas aí mais de definição aí da parte do olho, do canto do nariz, conforme for colocando as outras camadas mais escuras, né, de valor tonal, para a gente reforçar aí o volume. Repara ali que eu tenho uma parte ali do pigmento misturado aí um pouco de vermelho inglês, né, porque eu quero uma saturação de cor mais puxada ali para o vermelho, que é o que eu estou enxergando ali na referência. E geralmente essa parte aí que fica mais saturada ali de vermelho é uma área onde você tem o efeito que dá quando a luz ela entra na pele, né? Que a pele ela não é totalmente opaca, assim. Tanto é que quando a gente coloca um dedo, por exemplo, numa fonte de luz, separa como o dedo ele tende a mostrar bastante, né, da luz que passa ali pelos dedos, né? Geralmente você vê quando uma pessoa ela tá com a orelha no contraluz, você pode ver que ela fica bem vermelha, assim, você consegue ver o sangue de uma forma bem nítida. E é uma coisa parecida que acontece nessas regiões assim, onde você tem luz que bate e rebate, ele acaba revelando aí um pouco do sangue ali que está dentro da pele, e isso, a consequência visual disso é que a gente fica, que essas áreas elas ficam com uma saturação de cor mais forte, né? Geralmente puxando aí pro vermelho. Tô usando um pincel limpo aí com água para
suavizando aí essas arestas, né, esfumando ali esses shapes de cor aí, né, esses perfis de cor que eu coloquei, para que não fique uma aresta muito dura ali, que fique muito recortado, né? Então é mais um jogo aí de ajuste aí, pequenos ajustes, né, que vão dando um resultado final aí na pintura. Aí, usando aí o pincel da Rosemary, pincel Kolinsky, ele tem uma ponta bem fininha, bem gostoso de usar. Ao mesmo tempo que ele carrega bastante água, ele é bem preciso, né? Em umas áreas assim que eu preciso de maior precisão, e é uma área de um papel desse tamanho aí, né? Um papel mais ou menos uns 20 por 30, ele é um pincel que ajuda bastante na definição de pequenas áreas. Repara como uma região ali perto do centro ali da sobrancelha, né, onde ele está com um vermelho inglês, né, ele está com uma temperatura de cor bem mais quente do que o resto do rosto ainda por enquanto, né. Naturalmente que quando esfriar, que a cor secar, ele não vai ficar com essa pigmentação toda ali, mas já é interessante começar a prestar atenção como que é uma temperatura de cor aí mais quente, ela destoa, né? ela cria um interesse visual, né? Ela cria uma riqueza que a pintura ela não teria se não usasse esse recurso, né? Se você não tivesse essa variação. E esse é o tipo de coisa que você percebe de uma forma bem frequente assim, nas pinturas, tanto aquarela quanto óleo dos grandes mestres, tanto contemporâneos quanto os mestres antigos, né? Conscientemente ou inconscientemente eles usavam desse recurso aí, aprendido aí nos ateliês ou por dedução, né, por experimentação. Essa parte de comparação, né, de perfis e julgamento de valor tonal, ele tem que ser absolutamente constante durante todo o processo de pintura. Por exemplo, agora eu estou com uma cor bem mais escura, e a partir do momento que eu molho o pincel ali naquela mistura de cor ali específico, eu já sei onde que é para usar, eu não fico procurando ali, eu não escolho um tanto de uma área da paleta ali onde tem uma mistura de cor, eu faço uma mistura de cor para depois eu resolver onde que eu vou usar. Geralmente não, todas as vezes que eu molho o pincel eu já sei onde eu vou usar. Tanto é que a mistura de cor ela é um processo que vem depois da definição de onde que vai usar. Então quando eu misturo uma cor mais escura, eu já sei onde que ela vai ser usada. E aí eu já vou direto, né? Principalmente quando é uma área mais escura e na aquarela, então esse julgamento ele tem que ser feito na hora. Então agora limpou a água, tinha pego um pincel ali que ele estava com verde, não tinha visto, e aí então eu estou refazendo aqui a minha paleta de cor, refazendo a mistura agora com uma água limpa. E como eu vou reforçar aí o valor tonal do rosto ali, então eu estou misturando aí um vermelho inglês, um pouco de preto. Eu preciso de uma cor mais escura do que eu já tinha misturado ali. Lembrando que eu fiz um teste ali, onde deu uma pinceladinha para ver se está bom o suficiente. E lembrando que a cor ela não fica escura assim, né? Então com a prática a gente vai percebendo até onde que dá para ir. Porque se você olhar agora, por exemplo, essa tinta é colocada desse jeito, assim, a impressão que dá é que não combina, ela fica muito forte. Mas depois que ela seca, ela não fica desse jeito, assim, né? Então a preocupação maior aí é no caso se a saturação de cor tá boa, né? Porque o valor tonal dali, né? A descrição da forma a gente vai ajeitando aos poucos.
Agora eu vou usando aí um pincel limpo, né, já espalhando ali, porque eu não quero uma aresta tão rígida ali. Você vê que nessa etapa ali, a gente já está afunilando ali, já está chegando mais perto do que seria a, a base mais assim descritiva da blocagem dessa área de sombra ali. Repara que a mistura dessa região ela está bem quente, né? Está bem próximo da referência, né? Nessa parte em que os planos eles vão se afastando da luz e você vai e tá uma temperatura bem quente ali, né? Então você vê que o vermelho inglês ele tem os defeitos dele no sentido de que ele acaba dominando muito a paleta, mas nesse caso ele está ajudando, porque a gente precisa de uma temperatura bastante quente e com valor tonal baixo aqui, né? E aí ele está cumprindo exatamente essa função aí. Você vê que o vermelho inglês ele é tão dominante que o preto aí ele nem conseguiu muita coisa ali, pelo tanto de preto que usou, né? Claro que se colocar bastante preto ali ele vai escurecer bem, né? Vai esfriar também. Então eu estou colocando uma carga maior aí, já contando aí com esse reforço aí tanto da temperatura, né, da cor avermelhado, quanto com o valor tonal, né? Cada vez que a gente coloca mais pigmento no papel, ele vai baixando o valor tonal junto, né? Então isso é uma característica da cor pigmento. Quando você tem uma concentração maior ali de camadas sobrepostas, né, transparente, ele vai absorvendo mais luz, ele vai refletindo menos, deixando passar menos do papel da parte de baixo, que está embaixo, e por consequência a gente vai tendo menos luz sendo refletida, né? Então quando a gente tem menos luz sendo refletida dos pigmentos, a gente tem uma cor mais escura, ao contrário da cor luz, né, que é o que a gente vê aí em monitor, em tablet e tudo, que são pequenos canhõezinhos, né, que emitem luz e que juntam daí o vermelho, o RGB, né, que seria o vermelho, o azul e o verde, né, que em combinações diferentes entregam pra gente as cores que a gente consegue enxergar, né? No caso da cor pigmento, ela trabalha de uma forma diferente, ela não emite luz nos nossos olhos, né? Ela reflete. Então quando você tem pigmentos que absorvem mais luz, como é o caso das cores mais escuras, a gente acaba recebendo uma informação visual de uma cor mais escura. Então quando a gente vai colocando mais pigmento, a gente vai abaixando, né? Vai escurecendo a pintura, vai abaixando o valor tonal, né? E o valor tonal, lembrando, é o que define a forma, né? O que ajuda a gente a ler aquela forma como um objeto tridimensional. Em outra palavra, se a gente errar aí no valor tonal, no caso da aquarela, é bem complicado, né? Principalmente se a gente quiser manter a leveza da aquarela. Eu já errei assim, incontáveis vezes a aquarela e tentei arrumar com guache e assim, a leveza se perdeu, né? E não adianta, tem que começar de novo. Então essa é uma particularidade aí da aquarela que a gente não tem, por exemplo, na tinta óleo, né? Quando a gente erra na tinta óleo, a gente pode tranquilamente pintar por cima, dar uma raspadinha ali na tinta se ela ficar muito grossa. E no caso da aquarela não tem muito o que fazer, né? É só começar de novo mesmo. O bom é que quando a gente começa de novo aí num contexto desse, a gente já tem um pouco mais de experiência ali de lidar com aquele tipo de objeto, né? Ou pessoa que a gente começou a pintar, então a gente já acaba sabendo as armadilhas que acabou caindo e evitando na próxima vez, né? Na segunda vez. Eu acho que fazendo estudos assim com aquarela, com um papel aí mais barato, assim, para quem não quer gastar papel 100% algodão, assim, tá inseguro ou insegura, eu acho que a recomendação de usar aí um canção multival para fazer um teste, um estudo, assim, não com a expectativa de ter uma pintura finalizada, uma pintura assim, com a expectativa que a gente teria com papel 100% algodão, mas que servisse aí para teste, né, que serve para fazer
um estudo mesmo, igual os mestres antigos faziam, né? Eles faziam quando tinha uma tela grande para fazer, eles não iam simplesmente já começando, né, tacando o pau ali, já fazendo tudo, eles faziam vários estudos preparatórios, né, com um modelo vivo e tudo para se preparar aí para a tela maior, né, fazendo vários esboços, vários testes de pintura, né, como é que a mão fica, se fica de um jeito, fica do outro. E na aquarela aí no caso aí é uma forma válida assim de economizar aí, mas manter o aprendizado, né, fazer alguns testes, alguns experimentos com papel de celulose, né, sem ser com algodão, para economizar um pouco. Embora que o papel de 100% algodão ele vai se comportar de uma forma bem diferente, né, mas se você quiser fazer testes de blocagem, né, onde estão as áreas de luz, onde estão as áreas de som, como se fossem anotações mesmo, né, do que você vai executar, o que você vai fazer, e deixar ele ali, aquele estudo ali do lado para ter certeza ali das áreas de luz e sombra que vai manter, como que vai fazer, quais são as cores que vai usar, né? Aí não tende a dar tanta diferença assim, porque o resultado final ele vai ser ele vai ser feito no papel de algodão, né? Então pode até ser feito num tamanho um pouco maior, né? No caso, esse aí é um 20 por 30, você pode fazer um estudo num papel Montival, por exemplo, que seja um quarto do tamanho desse aí, né? Você pega um Montival A4, divide em 4 e você fica com uns esboços, uns pedacinhos menores para fazer esse tipo de estudo aí, e no final das contas vai tendo intimidade com esses dois tipos de papel, né? Um papel de celulose para fazer uns testes, para fazer alguns experimentos, e papel 100% algodão aí para fazer as obras mais acabadas, né? As obras principais assim. Nesse ponto aí, eu não estou muito satisfeito com a forma como o pigmento está dispersando ali, mas ele está bem molhado ali. Ele está deixando bem demarcado ali a região da bochecha. Mas eu estou seguindo aquele princípio de você ir fazendo a montagem, né, da pintura aos poucos, né, de trás para frente. Porque aí você vai conferindo a cada etapa se a forma ela está lendo da forma que ela tem que ler, se ela está, se as áreas quando os planos estão voltados para a luz, eles estão sendo retratados de forma apropriada, se não estão, então a cada etapa assim que vai finalizando, né, que a tinta vai secando no papel, vai avaliando aí se a temperatura de cor tá ok, se as áreas que estão mais claras ali, elas estão com a temperatura correta. Por exemplo, aí no caso, você vê que eu estou colocando o amarelo ocre ali numa região que eu já tinha separado, porque eu estava julgando que pela referência essa parte ela está mais amarelada, e essa parte precisava estar um pouco mais quente, né, mais conectada com a parte avermelhada ali que estava virando para a sombra. Então a gente tem uma parte da luz em que ela está mais amarelada, né, e depois quando ela vai chegando mais perto ali, mais com um ângulo reto ali em relação ao plano que está bem voltado mesmo para o céu ali, aí vai ficando mais azulado. Mas por enquanto eu só estou lidando com cores mais quentes ali, né? Eu não estou lidando com essa parte de cores frias. Então agora eu vou fazendo aí o primeiro teste com um pincel que não estava com essas cores. Eu vou fazendo uma pequena demarcação aí do azul para ver como é que ele reage ali nessa situação ali, ó. Porque se eu misturar muito o azul ali com o amarelo ocre, ele vai ficando um tom mais assim esverdeado, né? E não é assim que faz essa transição, né? Não é assim que ela deve ficar. Agora com o pincel de cerda natural ali, eu vou usando aí o resto dessa tinta para reforçar um pouco mais a saturação de cor, né? Eu quero deixar ele um pouco mais amarelado, mas eu quero que ele fique bem diluído, né? Então repara que eu vou usando aí um pincel, eu vou molhando na água quando eu quero diluir mais o pigmento, né? Mas ao mesmo tempo
eu quero reforçar ali o amarelo. Então eu coloco um pouco mais de amarelo ali, esse amarelo cádmio ali da Lucas. Você vê que ele é bem transparente, então eu vou molhando ali e vou tomando cuidado para não encostar ali no azul, senão ele vai ficando verde ali. Já até teve um pedacinho ali que encostou, mas depois eu posso usar um azul ali e reforçar. Então eu vou aproveitar aqui que está bem tá bem molhado aí e vou fazer a sugestão dos detalhes ali na blusa. Em vez de ficar fazendo esses quadradinhos tudo certinho, eu vou só dando uns toquinhos. Enquanto estiver molhado ali, ele vai espalhar esses pigmentos aí. Então ele vai ficar com uma aresta aí bem suavizada. E vai dando aí essa sensação de detalhe, né, de textura aí da camiseta, da camisa, sem ficar chamando muita atenção ali para os detalhes. Bom, então é isso aí e a gente continua no próximo vídeo. Vamos indo então para a terceira parte. Vou fazendo o ajuste aí das manchas, né, da aquarela aí que ela tá querendo ficar umas demarcaçõezinhas ali, então eu tô ajustando aí com um pincel mais com água assim mais limpo para tentar conduzir melhor as manchas. Então aproveitando ainda que essa parte ainda tá molhada, eu vou fazendo dando uns toquinhos, né, umas pinceladas ali para sugerir esses detalhes na roupa. Aquela parte ali estava mais seca ali, eu peguei já espalhei ali e molhei aquela região ali. Para com as partes ali do papel que estão mais secas, os toquinhos eles vão ficando mais com uma definição maior, né? Agora voltando pro azul, usando o azul ultramar, repara como ele é um pouco mais difícil de tirar ali da paleta, né? Um pigmento um pouco mais seco, esse azul ultramar da Lucas. Quando acabar ele eu vou comprar um tubo daí, provavelmente da Winsor Newton. Da Lucas não é tão fácil assim de achar, ou da Winter Nights, White Nights. Então o azul ultramar aí no caso, ele tá ajudando a escurecer, né, a área ali, mas manter ainda dentro dos tons de azul, né, dentro da riqueza cromática ali do azul. Então eu vou procurando aí essas dobras, né, esse volume da dobra, para ir aplicando essa primeira camada aí do azul, né. Repara também que o objetivo aqui nesse primeiro momento aí não é definir necessariamente os frisos ali, né, do detalhe da roupa, né, mais essa parte de volume mesmo, que a gente vai construindo aí de baixo para cima, né, entre mais volume e depois chegando na parte do detalhe, como a gente viu ali na pirâmide de prioridades. Agora reforçando ali um azul bem carregado ali, né, bem pigmentado. Estou olhando ali na referência qual parte ali são as partes mais escuras, né? Não é um planejamento, né? Não são pinceladas aleatórias ali que a gente vai colocando e do jeito que a gente acha que é. Tô agora começando a sugerir aí um pouco dos frisos, né, da blusa. Ficou bem interessante essa composição aí do azul da blusa com da parte da blusa de dentro, né, com a blusa de manga comprida com esse casaco aí, com essa blusa que tá por cima. Uma composição aí bem interessante de cores, né, um azul bem vivo com uma blusa aí mais amarela.
E agora com o pincel mais fino, eu vou fazendo aí a sugestão aí desses frisos, né, desse detalhe da roupa aí que já sugere aí uma textura. Agora usando aí um pouco do Payne's Gray para esfriar e escurecer aí o vermelho de óxido transparente. A gente tá colocando aí os cachorros grandes para brigar, né? Tanto o Payne's Gray quanto o vermelho de óxido transparente, né? O vermelho inglês, eles têm bastante pigmentação, né? Então eles tendem a dominar bastante aí as misturas de cores, né? Quando eles são colocados junto com outras cores. A prova disso é que se você pegar um pigmento, um amarelo, né? Um pigmento que já tem aí uma cor local mais clara, e você misturar, você vê que ele já perde a característica na hora, né? Por um pouquinho que você coloca dessas cores que tem um poder de tingimento mais forte, o tingimento ele já pega e já se sobrepõe, né? Ele é bastante estridente, assim, ele é bastante dominante. Então agora eu estou trabalhando aí o volume da parte da blusa. Repara que estou trabalhando aí com valor tonal um pouco mais baixo. Uma boa parte daquelas pontadinhas ali que eu usei ali enquanto aquela parte da blusa estava molhada já sumiram ali, né? Eu pensei que eles fossem ficar, mas eu devia ter usado uma coisa com valor tonal um pouco mais escuro. Então ficou mais ali na região ali um pouco indo em direção às costas dela, né? Mas de qualquer forma, esse tipo de coisa é sempre melhor errar para menos do que para mais, né? Se errar para mais aí depois fica bem difícil de arrumar. Então agora eu estou usando o preto mesmo, um pouquinho de Payne's Gray, para não ficar uma cor muito desconectado ali do azul, né? Você repara aí que agora ele está um marrom escuro bem neutralizado, né? Ele praticamente vai ficar uma cor bem próxima do preto mesmo, usando puro, né? E é com essa cor aí que eu vou reforçar aí bastante essas áreas aí que estão mais escuras, né? Que são esses perfis de cores aí que eles precisam se destacar, porque senão a gente não... A noção de tridimensionalidade ela vai ficando prejudicada, né? Ela vai ficando mais difícil de ler. Então, essencialmente, a gente precisa de 3 níveis, né, de volume para a gente enxergar de uma forma tridimensional, né? A gente precisa de uma área de luz mais clara, um tom intermediário e um tom mais escuro, né? Então, ao contrário do Notan, né? O Notan a gente tem 2, né? Que é o claro e o escuro, e você já consegue enxergar muita coisa usando só o Notan, mas geralmente quando você trabalha com 3 tons assim, e eles estão bem trabalhados, né? Você tem os perfis de cores assim bem definidos, você consegue enxergar a forma só com 3 tons, normalmente você consegue. Então quando eu vou pintando um retrato e ele tem uma luz clara, ele tem uma volumetria boa, né? Ele tem uma base boa pra gente trabalhar, eu costumo pensar nesses 3 termos, assim, qual que é a parte mais escura, onde você tem as sombras mais densas ali, onde realmente está rebatendo pouca luz ali, ou está pouca luz chegando, onde que fica a maior parte da massa ali, onde a gente tem um tom intermediário, onde são os planos que estão voltados para a luz, mas eles não estão tão escuros quanto os planos que estão praticamente inteiros nas sombras, e quais que são as partes mais claras ali que vão reforçar, né? Vai dialogar com essa parte do meio, nesse tom intermediário. Então, enquanto eu estou mexendo com essa cor aí, que eu estou misturando preto, um pouco de Payne's Gray, um pouco do vermelho inglês, eu estou trabalhando com essas partes do volume do objeto, em que ele está bem na sombra, né? Que ele precisa disso para destacar. Aí repara que eu fiz agora uma mistura, um valor tonal aparentemente bem mais escuro, mas se você lembrar, quando eu estava passando as primeiras camadas de volume, repara como parecia também que aquela cor ela já ia resolver, né? Que não ia precisar adicionar mais nada, né? E depois que seca, repara como que ele fica bem mais claro, porque, né, a aquarela, por ser um pigmento transparente, ele faz com que a parte de baixo do papel ele seja bastante revelado, e o papel, como ele é branco, né, e a tinta é transparente, ele acaba ficando a cor acaba ficando meio lavada, assim, né? Ela não preserva essa riqueza cromática que tem nessas passadas.
Então, assim, a minha sugestão é que sempre vai trabalhando aos poucos, porque conforme a tinta ela vai secando, você vai vendo a cor que ficou, você consegue ir reforçando aquela área depois, né? Preservando aí as áreas preservando aí as áreas de luz. O resto é só ir ajustando, né? Se precisar de mais volume, você vai reforçando, vai baixando o valor tonal, vai prestando atenção na temperatura de cor, e assim você vai conseguindo aí dar o volume, né? Vai conseguindo trabalhar aí essa descrição da forma aí, que é o que a gente está essencialmente buscando aqui nesse retrato, né? Então agora eu estou usando uma mistura bem saturada, porque eu estou vendo que na referência as minhas cores elas estão mais apagadinhas, né, do resultado que eu queria ter, né? Pelo menos a referência a gente tem que buscar chegar perto, né? Pelo menos tentar retratar assim o máximo que a gente puder de informação, no sentido de temperatura de cor, né? De gesto, de toda essa parte aí que caracteriza o retrato, e a gente consiga colocar a nossa interpretação, né? As nossas decisões aí de simplificação de áreas, de cores, né? A nossa própria sensibilidade de como que a gente vai retratar aquela pessoa, né? Nenhuma pintura, né? Salvo as pinturas realistas, né? O desenho realista, em que o fotorrealista, aliás, né? Fotorrealista e hiperrealista, onde a pessoa busca copiar uma foto exatamente do jeito que ela é. Aqui a gente está buscando uma pintura mais próxima do que os grandes mestres faziam, né? Que eles traziam a própria interpretação da realidade, né? Só ver os maiores exemplos disso é o Van Gogh, né? Ninguém pintava como ele, né? Era a forma como ele enxergava o mundo. E o que eu estou buscando passar aqui é que você busque o seu estilo, né? Busque a sua forma de ver o mundo, porque se você pegar e ver essas pessoas que desenham realista, né? Desenham a lápis, né, ou pintura, você vê que os desenhos deles são muito parecidos, né? Não tem assinatura, não tem como você distinguir um do outro, né? Se você pegar os 3 melhores desenhistas desse tipo de trabalho, você não consegue distinguir quem que fez o que ali, né? Você não tem. Ao mesmo tempo que se você pega um trabalho do Rembrandt, um do Van Gogh e um do Michelangelo, por exemplo, você consegue ver, assim, se você conhece um pouco de história da arte, você fica claro o que é cada um, né? No caso do Van Gogh, todo mundo conhece, né, praticamente, né, mesmo quem não tenha estudado história da arte, mas o ponto é esse, assim, você tem que trazer para a mesa aí alguma coisa diferente do que a câmera entrega, né? Então, e essa coisa diferente é a forma como você interpreta o volume, você trabalha as pinceladas, você trabalha as suas decisões, né, de onde que você vai colocar detalhe, onde que não vai, né, que tipo de pincelada que você vai usar, né, a sua sensibilidade de cor ali pro ambiente, para como que você vai interpretar aí dessas formas, né, a iluminação e tudo mais. Então agora aqui eu estou usando um tom mais escuro, né, ainda usando ali aquela parte da paleta ali reservada para os tons de verde, né, aqui eu não misturo o verde aí com os avermelhados para não virar bagunça. Então agora eu vou blocando aí as áreas mais escuras, né? Repara como eu esperei secar bem ali aquela área para não ter, porque nesse ponto aí eu quero ter controle sobre o que eu estou fazendo, né? Eu não quero que fique uma coisa muito, eu quero poder ter a opção de escolher onde que eu vou suavizar a borda e onde que eu vou deixar as arestas mais rígidas ali, né? Mais aparentes ali. Agora um pouquinho de azul aí para tornar essa parte aí um pouco mais interessante. Uma coisa que eu estava falando sobre o fotorrealismo, né, o hiperrealismo, é que o que diferencia, né, um artista, por exemplo, hiperrealista, assim, se você for ver essas pessoas que copiam uma fotografia nos mínimos detalhes, aí normalmente o hiperrealista ele trabalha com tamanho bem grande, né, ele trabalha com painéis de 2 metros de altura e tudo para poder colocar os detalhes ali sem sofrer muito, né? Porque seria muito difícil você fazer uma pintura hiperrealista num tamanho pequeno como esse, né? Que é 20 por 30 centímetros. Mas você vê que tem artistas que o que diferencia, né? O que costuma diferenciar é mais a parte temática mesmo, né? Alguns eles usam temas diferentes
E aí você consegue distinguir aí mais ou menos eles pelos temas, né? Mas aí já é uma coisa, essa parte conceitual aí se você pensar que a parte conceitual é a única coisa que distingue, eu não sei, eu particularmente eu acho mais interessante você poder se distinguir de outro artista tanto de forma conceitual, né, escolher os seus temas, as coisas que você for desenhar e pintar, mas também da parte técnica, né? A parte técnica, eu digo de você olhar o trabalho de alguém, né, e você saber que foi aquela pessoa, né? Você já percebeu o estilo daquela pessoa, que é uma perspectiva única e que a pessoa só vai ter se ela fizer isso que eu estou falando, que é tomar as próprias decisões, né, de volume, de pinceladas, né, de sensibilidade de cor, ao invés de tentar encaixar numa fotografia, nos mínimos detalhes, todos os detalhes da pintura, né? Você tentar pintar todos os detalhes, reportar todos os detalhes ali no papel e sem tomar nenhum tipo de decisão, né? Só como se fosse uma impressora matricial ali, trabalhando nos mínimos detalhes, né? Então agora a gente está com mais uma camada seca aí. E agora eu vou trabalhar um pouco essa parte mais azulada que está indo em direção à luz, que está pegando um pouco da parte do céu ali. E repara que eu limpei ali a parte verde, né, para não misturar. Eu queria aquela parte bem limpa ali, porque eu ia usar uns pigmentos. Eu queria uma pureza maior ali do azul. Essa é uma parte aí bem delicada de fazer, porque se você misturar demais ele vai ficando esquisito, né? Ele pode ficar uma cor mais suja, né, enlameada e prejudicar essa área aí que a gente trabalhou tanto para manter e preservar esse senso de volume aí. Então agora misturando um pouquinho de amarelo ocre. Então agora eu estou tomando decisões de quais áreas ali em que é interessante empurrar um pouco mais para o amarelo para dar um pouco de variação ali, mas sem descaracterizar. Porque se você perceber essa parte porque se você olhar bem, essa parte onde está virada para a sombra, ela está bem quente, né? Então a gente tem um pouco de sombra queimada ali, né? Um pouco de preto misturado com o vermelho inglês, mas ao mesmo tempo a gente precisa de algumas variações ali do tom amarelo ocre, que é o que a gente dá pra ver bem ali na parte da referência. Então, como eu estou usando uma carga não tão alta assim de pigmento, essa parte aí ela não vai, ela tende a não modificar muito a forma, né? Porque quando você vai colocando camadas, ele tende a ir escurecendo, então ele tende a modificar a leitura da forma, né? Nesse caso, você vê que ali na região da bochecha, onde o dedão afundou um pouco ali na região da bochecha, ele tinha que ser reforçado. Era uma parte que não estava mostrando bem ali a pressão, né? Não tava, o volume ali daquela região não estava muito claro. Então esse tipo de coisa precisa ser corrigido, né? A coisa que mais assim tem que ficar prestando atenção durante todo o tempo, quando estiver pintando um retrato ou estiver fazendo um desenho, uma pintura, tentar pensar de uma forma mais analítica como que o volume, se ele está sendo representado ou não está. Porque se você perde o mapa, perde a referência do que você está observando ali no desenho, na pintura, você está simplesmente passando o pincel, passeando com o pincel ali a esmo, sem muito critério, né? E o pincel e a tinta, ele está ali para servir o propósito de representar alguma coisa. E essa alguma coisa, sendo um objeto tridimensional, seja uma árvore, sendo uma pessoa, né, uma paisagem, uma cena urbana, alguma coisa assim,
a gente está lidando com um mundo tridimensional, né? E esse mundo ele tem volume, ele tem perspectiva. Começando então a última parte, trabalhando aí a temperatura de cor ali na região onde tem a transição aí maior entre as áreas de luz e sombra. Essa área aí conhecida como terminador, né? Terminator. Agora eu tô amarelando um pouco os dentes ali, né? Porque o dente não tá, na referência dele não tá tão branco assim, né? Esse branco de clareamento. Então se faz necessário ali harmonizar um pouco ali a temperatura ali de cor da região para que não fique tão chamativo ali, né? Um branco tão puro. Então reparei que nesse ponto aí tô usando basicamente as tintas que estão na paleta, misturando um pouquinho de preto, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de laranja. Sei que eu tô com o pincel aí bastante molhado, né? Bastante carga de água ali. E agora que essa parte está mais seca, eu vou fazendo os detalhezinhos que era para ter ficado da outra vez, né? Você vê que aquela parte ali da camiseta ele praticamente sumiu, né? Então eu vou usando aí o vermelho inglês, né? Esse tom mais laranjado, misturo um pouco de preto ali para escurecer. Como eu disse sobre o objetivo de interpretação aí da referência, né? Sei que um hiperrealista provavelmente faria todo o detalhezinho ali da camiseta, né? Todos os, os formatos quadrados ali desse padrão aí, mas não é o meu objetivo aqui. Então nesse caso aí eu vou sugerindo nesse detalhe, ao invés de descrevendo esse detalhe, até porque nesse contexto aí ele ia acabar chamando muita atenção, né, pra blusa, do que ia distrair, né, em relação ao rosto. Esse é o pincel pelo de Marta, tamanho 20. Então eu vou aí com calma fazendo esses detalhezinhos, sugerindo aí o detalhe da camisa. Interessante observar aí como o pincelado depois de um tempo, né, as primeiras que começou ali, eles já estão ficando mais clarinhos, né, já está secando. E já vai dar para ter uma noção aí do tom da versão final, né. Outra coisa interessante aqui, repara como que a carga ele vai modificando conforme vai aplicando, e dessa forma vai dando uma variação também de valor tonal entre esses padrõezinhos, né, sugerido ali com o toquinho da pincelada. Isso quer dizer que uns que ficam mais escuros, outros mais claros, um pouco mais avermelhado, outros um pouco menos. Isso aí vai criando um pouco de interesse ali na região, né? Não fica uma coisa muito marcada ali, né? Uma coisa muito padrão. Então agora trabalhando os detalhezinhos mais finos ali na região do olho. Uma mistura aí de vermelho inglês com preto.
essas partes aí um pouco mais escuras, elas estão tá precisando reforçar bem ali, né? Porque conforme a tinta seca vai ficando mais claro. Então são partes assim que eu estou precisando voltar e revisitar aí. Parte da boca, ele repara que eu já misturei um pouco mais de magenta, né, para retratar ali a região da língua. Mas também vou precisar ali para reforçar a parte da boca ali também. Então já faz uma misturinha ali que já serve aí esses dois propósitos. Agora com cuidado, com um pincel bem fininho, eu vou sugerindo alguns detalhes aí dessa região aí da expressão, nessas marcas de expressão aí na região da testa. Tomando bastante cuidado nessa hora aí, porque um deslize aqui pode prejudicar bastante a leitura da forma, né? Pode estragar essa região aí que deu bastante trabalho, assim, bastante tempo, bastante passada aí para conseguir ajeitar. Sempre olhando ali a referência, vendo se não tem algum detalhe aí de algumas partes, né, alguns perfis de shape de cor mais escuro que deixou passar. Isso é bem comum, assim, porque conforme a gente vai olhando bastante uma pintura, o olho ele vai acostumando, né? Quando ele vai acostumando, ele vai deixando de enxergar algumas coisas. E isso é absolutamente normal, né? Até para pintor experiente isso acontece. Existem relatos de grandes mestres se afastando do quadro para ter uma nova perspectiva, né? Terminando no outro dia, né? Olhando depois, invertendo o quadro, né? Usando espelho para inverter a imagem, né? Para procurar aí um olhar mais fresco sobre a obra. Isso é uma coisa até assim bastante comum em outras áreas artísticas. Por exemplo, para escrita, eu já vi que escritores recomendam que a pessoa leia o texto em voz alta ou troque a fonte, né, e imprima, e ao invés de quem está trabalhando na tela, né, um processador de texto, imprima no papel e leia, e tem alguma variedade, né, na forma que você está enxergando aquilo, porque o olho ele acostuma, né, ele acaba. Então a gente precisa muitas vezes voltar a trabalhar numa obra em um outro momento, ou testar umas coisas diferentes, como colocar um espelho ali para ver a imagem invertida e tudo, pra gente. Eu recomendo também, no caso, usar um efeito de posterização na imagem para dar uma conferida ali no valor tonal, principalmente para quem está começando e está com dificuldade de enxergar ali as partes mais escuras, né, os perfis de cores, essa coisa toda aí, essas ferramentas, né, que a gente tem disponível que ajuda bastante aí o artista a evoluir aí na arte do retrato, na arte da pintura. Então observa aqui no rosto como que a gente tem uma área mais azulada, né, e fria ali na parte onde os planos estão mais voltados ali para a exposição da luz. A gente vai trabalhando aí o amarelo ocre na hora que vai fazendo esses planos aí de transição. Depois ele vai avermelhando na região do terminador, né, onde está fazendo a linha divisória ali da família das luzes e da família das sombras, né, das cores que pertencem ao lado mais claro e as cores que pertencem ao lado mais escuro. E aí depois ele vai esfriando de novo aí pelo menos em comparação com a temperatura de cor que a gente tem no terminador ali naquela região. E aí agora usando uma carga maior de preto ali para escurecer essa região aí onde a gente chama aí de sombra de oclusão, né, onde a gente tem alguns cantos, né, algumas reentrâncias ali onde a luz tem mais dificuldade de entrar, que geralmente são pontos de contato, né, entre duas superfícies, né? No caso aqui seria a mão dela com o rosto, né, com a bochecha, e ao mesmo tempo ela faz uma pressão ali, né, segurando o maxilar. Não dá para ter certeza se ela está sentindo algum tipo de dor ou se ela está só refletindo, né, pensando, mas o fato é que quando ela pressiona ali aquela região ali, a pele em volta se conforma, né, ao redor do dedo.
e esse volume ele precisa ser descrito, né? Ele precisa ser retratado. Então quando isso acontece ali naquela região ali, você vê que você precisa de uma estrutura de valor tonal para descrever aquela forma, né? Para suportar aquela representação ali. Aí eu vou dando alguns toques ali já com as cores amarronzadas ali para sugerir ali a unha, né? Você vê que a unha não está tão descrita ali nos mínimos detalhes, é um detalhe mais sugerido. E na sequência eu vou reforçando aí o valor tonal da parte da orelha, né? Essa parte ela tá bem escura. E quando a tinta secou ali, vê que ela já ficou bem, clareou bem ali, né? E eu preciso um pouquinho mais escuro. Aproveitando aí o valor tonal escuro, nessa cor quase preta aí para definir essa região dos olhos ali. Então a gente vai transformar esse olho aí, que ele já é naturalmente um ponto focal, em um ponto focal aí, acima de tudo com valor tonal, mas com contraste maior. Então aproveitando aí essa mistura aí para reforçar essas áreas aí. Agora com um pincelzinho bem fino da Rosemary eu vou sugerindo aí esses detalhes, né, trazendo um pouquinho mais de textura, de linhas de expressão. Só lembrando aí que a ideia é tomar muito cuidado para não bagunçar aí a nossa estrutura de valor tonal, né, a nossa estrutura aí de essencialmente 3 valores tonais. Então se a gente começa a colocar muito detalhezinho ali, começa a preencher muito ali na área de luz, de uma forma muito desorganizada ou muito bagunçada, a gente acaba prejudicando a leitura ali. Então uma área de um olho ali, por exemplo, que está bastante claro, a gente já acaba ficando um negócio cheio de pontinho ali, que a gente fica na dúvida se aquilo lá são rugas ou se são pinceladas aleatórias ali. Então muito cuidado aí na hora que estiver fazendo detalhe na área da luz ali. Então agora definitivamente estamos aí trabalhando o topo da pirâmide, né, o detalhe. Então você vê que o detalhe, ele de certa forma ele também ajuda a definir a forma. Ele não é só uma coisa da superfície que é totalmente descartável, né? No caso, eu trabalho o detalhe e o volume assim intercalando, dependendo da pintura, né? Dependendo do desafio que o sujeito da pintura, né? O objeto da pintura se propõe ali, porque dependendo da cor local, do valor tonal, né? Do tema, do tipo de coisa que vai ser pintado, o detalhe ele precisa, você precisa de um tanto mínimo de detalhe para você poder reforçar o volume, né? Então a gente vai fazendo uma transição aí entre volume e detalhe, né? Mas quando a gente está na parte do volume, a regra geral é que você não perde muito tempo na parte do detalhe, né? Porque se o volume ele não está pronto, mas ao mesmo tempo, se você usa o detalhe para definir umas áreas muito críticas ali, que se você perder de repente numa passada de volume, ele vai basicamente prejudicar, né, a leitura da pintura. Então nesse caso aí é melhor passar pelo detalhe e depois voltar pro volume sem maiores problemas aí. Então agora usando a mistura aí do verde, só que mais escuro, né, usando aí já o preto para baixar o valor tonal. O preto, como ele é uma cor já fria, então ele até que casa bem aí escurecendo aí essa cor.
Tô usando um pincel bem fininho que é para deixar claro ali que esses... Na verdade eu estou fazendo uma seleção, né, dos detalhes finos dessa bandana aí, né? Então eu não quero retratar cada ruguinha aí desse tecido, mas eu tenho que selecionar alguns ali para sugerir que ele não é tão assim, tão grosso, né? Porque normalmente um tecido que é muito grosso ele não tem tanta ondulaçãozinha, tanto vinco, né? Então, assim, a partir do momento que a gente filtra muito detalhe, o tecido ele pode acabar mudando a característica dele, né? Então são basicamente essas duas características que acabam mudando o aspecto do tecido, né? O primeiro é a quantidade de vinco que ele tem quando ele se molda alguma coisa, ou quando existe algum ponto de pressão ali, né? No caso, uma cortina tem um ponto de pressão na parte de cima, né? E aí os vincos acabam se formando aí no corpo do tecido. E o outro é a superfície, né? Como que a luz lá reage, né? Se é um tecido fosco, se ele é brilhoso, se ele é lustroso, né? Se ele é opaco. Uma seda ela tem um comportamento diferente de um tecido tipo de lona, né? Uma lona de algodão, uma lona de tela, nesses dois pontos, né? Ela é mais a lona ela é mais opaca e é mais grossa, né? Então faz menos vinco, né? Então nesse caso eu vou filtrando os detalhes justamente para não dar um outro tipo de aspecto, né, desse tecido. E também para criar um pouco mais de área de interesse nessa região, né? Se você olhar, ela ocupa uma boa parte da composição, né, como um todo. E essa bandana aí, ela faz um contraste aí bem interessante, né? Tanto de formas quanto de cor, né? Repara como a composição ela é praticamente inteira quente, tirando esse verde frio aí da bandana e da blusa, né? A parte interna da blusa ali azul. Então são cores complementares aí que tornam a composição bem interessante. Outra coisa de observar aí são as formas nas diagonais, né? Você vê que a gola, ela praticamente ali ela forma um triângulo ali, né? Então e a bandana também ela vem com uma linha ali de encontro, né? Que acaba fazendo um formato aí de como se fosse dois triângulos se encontrando ali. E fica bem... composição bem interessante essa foto aí. Uma foto bem interessante. Então agora eu vou usando aí um pincel maior aí para ir reforçando essa área. Repara como que essas pinceladas ela dá a impressão de que vai ficar mais escuro, mas não vai ficar tão mais escuro assim, né? Ele, depois que seca ele clareia bem, né? Como a gente já viu bastante aí nessa pintura Então agora eu vou reforçando aí essa parte aí do volume, tomando aí bastante cuidado para não destruir nessa estrutura aí de valor tonal, onde a gente tem uma luz que vai bem definida aí na parte frontal ali, depois ele vai escurecendo, né, conforme vai se afastando dessa luz. Então tudo que vai sendo feito aí, tanto um verde mais forte quanto escurece um pouco mais a cor, ele tem que servir esse propósito aí de descrever bem a forma, né? Então a gente vai indo aí, vai preservando aí a parte mais clara e vai reforçando ali, adicionando mais detalhes aí na parte mais escura. Então eu achei que esse azul ele tá muito claro, né? Então eu vou passando aí um azul mais escuro aí para reforçar essa área aí. E vai dar uma vibrância maior aí de cor, né? Vai deixar ela um pouco mais destacado também. Mas repara aí que é pouca coisa, né? Não é muito... Não é um azul muito forte aí que fica. Basicamente aí misturando o azul ultramar, o azul Winsor e um pouquinho aí do Payne's Gray.
Forçando ali esses detalhes aí da roupa. Essa cor aí já tá chegando. Acho que esse azul escuro aí já. Acho que a cor aí é um pouco mais apropriada aí para essa área de sombra aí. Essa parte aí em cima aí corrigindo essa esverdeadinha que deu ali, né? Quando a cor invadiu. E esse azul aí ele vai ajudando aí a dar um pouco mais de dimensão aí nessa parte da roupa azul aí, um pouco mais de contraste também. E usando o pincel bem fino, repara como que a minha preocupação aí é em seguir a forma, né? Não fazer um traço de qualquer jeito ou passar um traço reto ali. As linhas ali do friso tem que seguir a dobra que foi estabelecida antes do volume, né? É isso que eu quero dizer quando você usa o detalhe seguindo a forma, né? Você usa a forma é o que manda, né? O detalhe a gente decide. Eu poderia, por exemplo, não fazer esses frisos, né? Deixar a blusa ali só com o volume. Mas no caso, como eu optei, então o friso ele tem que seguir o volume ali para indicar que a gente está trabalhando aí, indicar que a blusa ela tem esse detalhe, mas esse detalhe ele segue a forma, né? A forma como o tecido foi construído ali. Essa parte aí como tá mais escura ali